Como estão, meus amigos? Chegamos a mais um episódio do nosso quadro A Bíblia em um Filme, trazendo dessa vez a nossa primeiríssima animação. E olha, essa é das boas, é uma que emociona, uma que arrepia e que com certeza traz aí paralelos claros, grotescos entre o filme em si e a palavra de Deus. É isso que a gente vai revelar aqui hoje. E caso você não tenha pego ou não tenha assistido, hoje a gente vai conversar absolutamente tudo sobre essa animação poderosíssima de 2008. Aproveite já para deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Com vocês, a Bíblia em um Filme, capítulo 7, trazendo Horton e o mundo dos Ken. Bora lá? Bom, a história conta sobre um elefante chamado Horton, que é muito gentil, amigável. Um dia ouve um grito vindo de um minúsculo grão de pó, tipo um dente de leão, e a gente descobre que nesse pó existe a Kenlândia, uma cidade invisível habitada por seres microscópicos. Mesmo ele sendo ridicularizado por todo mundo na floresta, Horton se compromete a proteger essa galera, essa população, porque ele acredita que toda vida importa, mesmo que ninguém possa ver. E mesmo que sejam minúsculos e insignificantes, ele faz de tudo para salvar a vida dessas pessoas. Bom, para quem não sabe, né, sempre tem alguém desavisado, mas o vídeo aqui, como é um vídeo de analogias e a gente vai precisar analisar detalhes por detalhes, tem spoilers da animação, caso você não tenha visto, ela tem aí para assistir lá no Disney Plus. Recomendo você ver, não só para ver o vídeo, né, mas porque ela é muito boa mesmo. Então, a partir de agora, spoilers da animação. Essa animação é dirigida pelo Jimmy Hyatt e Steve Martino. Trabalharam na equipe que trouxe a Era do Gelo, né? Trabalham naquele estúdio de animação Blue Sky, que além de Era do Gelo também trouxe Rio, entre outros filmes, né? Mas é um grande estúdio de animação. E o elenco é de peso, né? Tem vários nomes da comédia. O Horton aqui é interpretado, né? A voz é a do Jim Carrey. O prefeito de Kenlândia é interpretado pelo Steve Carell, o eterno Michael de The Office. E temos também participações aí grandes como o Seth Rogen. Então assim, é um elenco recheado de estrelas aí fazendo a dublagem desses personagens. E o filme ele se torna tão emblemático não só pela qualidade da sua animação, qualidade do seu elenco, mas também pelos valores apresentados e pelas claras analogias que tem com ensinamentos bíblicos. Vamos começar agora a desvendar um por um. Bom, Horton acredita firmemente na existência dos Ken, mesmo quando ninguém mais vê ou pode ouvi-los. A gente vê que ele consegue ouvir o prefeito, né, através daquele, o prefeito faz aquele esquema com aquela tubulação e aí ele usa uma trombeta, alguma coisa assim, para se comunicar com o Horton. E o Horton escuta. Em algum momento, apenas o Horton escuta o prefeito e apenas o prefeito escuta o Horton. Então fica aquela dualidade. A Kenlândia não acredita muito no Horton no começo e ninguém acredita que existe uma Kenlândia ali na floresta, né, onde o elefante Horton está habitando e passeando para lá e para cá com aquele pedaço de dente de leão, onde fica, né, a Kenlândia. Em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E lá em João 20, 29 diz que felizes são ou bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Isso é fé, né? Assim também é a nossa fé em Deus, porque muitas vezes a gente fala que acredita em Deus e nós somos zombados porque ninguém vê Deus fisicamente, ninguém tem essa capacidade, então por isso muitos duvidam. Mas nós, assim como o prefeito sabia que Horton estava lá, nós sabemos que ele está lá.
Mesmo invisível aos nossos olhos, a nossa fé não é baseada em algo que nós vemos, mas sim no que sentimos, mas sim naquilo que Ele realizou na nossa vida, sem que precisássemos sequer vê-lo. E isso é algo que deve aumentar a nossa fé e não diminuí-la. Tem uma frase aqui nesse filme que é muito marcante. Uma pessoa é uma pessoa, não importa quão pequena seja. Essa frase é dita pelo Orton várias vezes, porque realmente quando você vai ver a pequenez que é a Quenlândia comparado ao mundo real, é uma diferença grotesca. Mas não é porque eles moravam dentro de um pó e eram minúsculos que eles não eram importantes. A Bíblia diz em Lucas 12, verso 6, que não existe nenhum pardal que caia por terra ou nenhuma folha que caia no chão sem o conhecimento do Pai. Então, se todos os animais eles têm valor para Deus, muita gente pensa inclusive que animais não têm valor, né? E a Bíblia diz aqui claramente que tem valor para Deus. Então, se o animal tem valor para Deus, quem dirá nós, seres vivos, pensantes, que temos noção do tamanho do plano da salvação? Toda vida sim tem valor. A vida dos grandes, a vida dos pequenos, a vida dos esquecidos, a vida dos famosos, dos não famosos. Para Deus, ninguém é insignificante. E se você pensa assim, você está pensando contra a palavra de Deus. Eu falo isso porque às vezes no automático a gente tem esse pensamento, né? Porque a gente vai na igreja, porque a gente pratica o bem, né, para as pessoas, pratica boas obras. A gente acha que alguém ali que não participa disso tem menos valor para Deus, né? Porque não faz alguma coisa. Ou pior ainda, alguém que não tem tanta vantagem, ou praticamente nenhuma vantagem socialmente, economicamente, que aquela pessoa não vai ter valor para Deus, aquela pessoa tem muito valor para Deus, nós precisamos parar de pensar que não tem. Para Deus, a Bíblia diz que todas as vidas são relevantes e Ele conhece cada um pelo nome. Então, queridos, toda vida é importante. O filme diz isso e a palavra de Deus também. Eu gosto como esse filme engrandece a missão, como esse filme ele fala, né, da perspectiva do anúncio do Evangelho, né, da pregação do Evangelho e como defender isso, como transformar isso em um estilo de vida. O Orton entende que proteger a Quenlândia é a missão dele. E ele vai fazer isso mesmo que ele enfrente a oposição de toda a floresta. E é o que acontece. Ele tem que enfrentar a oposição da floresta inteira, mas eu gosto como ele consegue transformar aquilo em algo que despertasse também a curiosidade de outras pessoas. Por exemplo, eu gosto muito da parte em que ele está lá com aquele dente de leão e aí as crianças, né, os filhotes dos animais, eles começam a pegar outros dentes de leão que nem tem em nenhuma outra cidade ali, mas eles pegam só porque o Orton está com aquele dente de leão na mão, né? E é importante que o nosso exemplo de discipulado ele seja também assim. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, olha só, essa pessoa está fazendo isso com tanto entusiasmo, com tanto vigor, poxa, eu quero fazer parte disso também. Então, o nosso comportamento perante aquilo que a gente vai ter como base, que a gente vai ter como emoção a partir da missão, é uma pregação também para as novas gerações se envolverem no serviço voluntário e no serviço missionário e defender, né, essa verdade que nós temos até o fim. Eu sei que muita gente vai querer ridicularizar muitas vezes a nossa fé, vai querer dizer que Deus não existe, vai querer dizer que é bobeira, que é besteira, mas a Bíblia diz que a gente não pode se desanimar e que não vai ser fácil mesmo. Muitas vezes a gente acha que vai ser, mas não vai ser. Quando a gente defende algo que é contrário ao mundo, meu amigo, é só oposição, é só dificuldade. Mas a Bíblia diz para sermos fiéis até a morte e Ele nos dará a coroa da vida. Quando Deus nos confia algo e Ele nos confiou essa verdade absoluta, Ele espera mesmo a nossa fidelidade. E Ele espera isso mesmo quando ninguém entenda o nosso chamado. As pessoas à nossa volta talvez um dia entendam, talvez não, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é defender e anunciar
esse evangelho, essas boas novas de salvação para todo mundo. Esse filme mostra que nós precisamos clamar a Deus, né? No momento decisivo ali, onde eles estão quase à beira da morte, aquela canguru nojenta, ou mulher nojenta, ela vai jogar lá naquela bacia quente de alguma coisa. Eles precisam gritar para que alguém ouça eles. E eles clamam e gritam e fazem de tudo. A comunidade da Quenlândia se une ali para que possa ouvir, né, o Dente de Leão ecoar o som deles para fora, né, da voz deles para fora. O fato é que muitas vezes nós acabamos também em situações críticas, morrendo espiritualmente, fisicamente, e nós não clamamos a Deus. Por dois motivos. Primeiro, porque ou falta fé, ou porque nós achamos que nos distanciamos tanto dele que a nossa oração não passará do teto. E isso não é verdade. Jeremias 33:3 diz que você precisa clamar para que ele te responda. Então, se você não ora, comece a orar. E em algum momento, eu sei que você pode precisar, e Deus sim estará lá contigo se o teu coração e a tua oração for sincera. Mas não deixe de clamar a ele. Para mim, o ponto-chave desse filme aqui, e a lição mais bela, mais bonita, é esse retrato de insignificância perante uma coisa muito maior. A Quenlândia nesse filme representa a humanidade. Um mundo pecaminoso no meio de um universo sem fim. Mas Cristo, com sua grandeza, ouve o nosso clamor. E mais ainda, se entrega para morrer no nosso lugar. Seres tão pequenos, seres tão irrelevantes, tão pecadores, que não precisava. Se Cristo ou Deus não quisesse vir aqui, queridos, não seria crueldade, seria justiça plena. Ele não precisava fazer isso que ele fez, vir aqui e se entregar por nós, mas eles quiseram fazer isso e fizeram. Cristo se entregou para nos salvar da morte eterna. Seres irrelevantes, seres pequenos, seres bem pequeninos. Sorte a nossa, que a graça de Deus não tem tamanho. Ela não pode ser contada por medidas humanas. Graças a Deus. Horton, ele estava na sua vida de plenitude na selva lá, a gente vê no começo do filme ele tomando banho ali, fazendo aquilo que ele queria, né? Lógico que estava ali no seu ambiente, e a partir do momento que ele ouve a necessidade de salvar aquela sociedade pequena, invisível, mesmo sem ele ter contato visual com eles, mesmo sem ele habitar ali com eles, ele luta até o final por essa sociedade, ele se entrega. Naquele momento em que a canguru pega ali o Dente de Leão, a selva toda se revolta contra ele, e aí ele começa a ficar sozinho, porque veja, é muito igual a jornada de Cristo. Cristo, ele conquistava multidões, ele foi cercado de amigos, eram 12 discípulos, mas muitas pessoas a mais andavam com ele também, porque queriam andar com Jesus, mas quando a corda apertou, quando o negócio ficou ruim, espalhou. O próprio Pedro negou Cristo 3 vezes. E aqui é a mesma coisa. A sociedade que um dia andou com ele, por pura pressão talvez, acabou também capturando Horton, torturando ele, justamente porque ele estava defendendo uma nação invisível, uma nação insignificante. Ele estava tentando salvar pessoas que não mereciam. A gente vê que o povo de Quenlândia não é o melhor povo do mundo. Pelo contrário, muita gente também duvidava de toda a situação que estava acontecendo externamente. Então a gente tem dois paralelos, dois pontos de vista. O ponto de vista do Horton, que fez de tudo para salvar aquela sociedade. O prefeito, que também lutou para fazer com que aquela sociedade acreditasse que alguém estava salvando elas lá em cima. Então veja, primeiro nós temos a perspectiva de um salvador, que é Horton, que se entrega, que faz de tudo para salvar pessoas que não merecem e muitas vezes nem querem ser salvas.
De um outro lado, nós temos o prefeito de Quenlândia, que tenta fazer com que aquele povo que desmerece qualquer tipo de salvação enxergue-a como esperança e única esperança de vida. Esse é o nosso mundo, queridos. Um Salvador que já veio aqui até nós, se reduziu a nada, que é ser um ser humano. Morreu para nos salvar. Hoje está no céu e hoje nós somos prefeitos e prefeitas de Quenlândia que tentam anunciar o Evangelho, anunciar que Cristo está voltando. Nós já fomos resgatados na cruz, nós só precisamos aceitar essa salvação. Nós somos prefeitos de Quenlândia, tentando convencer pessoas de que elas precisam aceitar algo que já foi dado de graça. Pessoas que têm uma salvação, uma oportunidade de vida eterna, mas que rejeitam constantemente. Essa é a nossa missão. Nós somos vendedores de lojas de departamento que oferecem produtos de graça para pessoas que não querem, por mais que aquele produto mude a vida delas para sempre. São várias mensagens que ficam para nós no final. Talvez você se sinta pequeno, bem pequeno mesmo, invisível, esquecido, como alguém da Quenlândia, mas o nosso Deus é como Orton, que ouve e cuida de cada um de nós, mesmo que sejamos apenas um grão de pó no universo enorme, imenso. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, ele não se esquecerá de você. Você pode não se achar importante, mas aos olhos de Deus, você é tudo. E ele te criou com um propósito. E pode ser que esse propósito, inclusive, para que você se transforme em um Orton na vida de alguém. Dê ouvidos, dê voz a pessoas insignificantes. Ou pode ser que seu propósito seja ser um prefeito que anuncia a salvação para pessoas que não querem ser salvas. Convencer pessoas de que não querem para que elas queiram ser salvas. Você pode ser só um grão de pó no mundo e você, realmente como ser humano, é isso. Mas hoje Deus te chama pelo nome. Ele quer te lembrar de que Ele está disposto a te salvar. Por mais que você seja pequeno, Ele pagou o preço por você. Se você ainda não aceitou esse sacrifício, aceite. Se você já aceitou, compartilhe. Não deixe que ninguém fique de fora da gloriosa e eterna volta de Jesus. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui até o final, tô até rouco. É um filme que marcou muito a minha infância e, nossa, me emocionou. Já assisti umas 5 vezes, em pelo menos 3 eu chorei bastante. E se você não viu, veja, aproveita para mandar esse vídeo para quem é fã da animação, para quem não conhece também. Se inscreva no canal para você que é novo por aqui. Esse é o Fé Geek, mesclando cristianismo e cultura pop de um jeito que você nunca viu. Torne Jesus conhecido a partir desse vídeo. Compartilhe, deixe seu like, isso ajuda bastante. Nos siga nas redes sociais. E é isso, comenta aí qual vídeo você quer ver aqui no nosso quadro A Bíblia em um Filme. Beleza, pessoal? Tamo junto, um abração, valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.